Série Literatura Brasileira. Trechos. Veja, ou escute. Quinhentismo, Episódio 1. Livro 1, do Descobrimento do Brasil. Capítulo 6, das Árvores Agrestes do Brasil. Frei Vicente do Salvador, A História do Brasil, 1627. Há no Brasil grandíssimas matas de árvores agrestes, cedros, carvalhos, vinháticos, angelins, e outras não conhecidas em Espanha, de madeiras fortíssimas para se poderem fazer delas fortíssimos galeões, e o que mais é, que da casca de algumas se tira estopa para se calafetarem, e fazerem cordas para enxar-se e amarras, do que tudo se aproveitam os que querem cá fazer navios, e se poderá aproveitar ao rei se cá os mandar a fazer, mas os índios naturais da terra as embarcações de que usam são canoas de um só pau, que lavram a fogo e a ferro, e a paus tão grandes, que ficam depois de cavados, com 10 palmos de boca de bordo a bordo, e tão compridos, que remam a 20 remos por banda. São também as madeiras do Brasil muito acomodadas para os edifícios das casas por sua fortaleza, e com elas se acha juntamente a pregadura, porque ao pé das mesmas árvores nascem uns vimes muito rijos, chamados timbós, e cipós que, subindo até o mais alto delas ficam parecendo mastros de navios com seus cordéis, e com estes atam os caibros, ripas e toda a madeira das casas, que houvera de ser pregadas, no que se forra muito gasto de dinheiro e, principalmente, nas grandes cercas, que fazem aos pastos dos bois dos engenhos, porque não saiam a comer os canaviais do açúcar, e os achem no pasto, quando os houverem mister para a moenda, as quais cercas se fazem de estacas e varas atadas com estes cipós. Ao longo do mar, e em algumas partes, muito espaço dentro dele há grandes matas de mangues, uns direitos e delgados de que fazem estas cercas e caibros para as casas. Outros que dos ramos lhes descem as raízes ao lado, e delas sobem outros, que depois de cima lançam outras raízes, e assim se vão continuando de ramos a raízes, e de raízes a ramos, até ocupar um grande espaço, que é coisa de admiração. Não é menos admirável outra planta, que nasce nos ramos de qualquer árvore, e ali cresce, e dá um fruto grande, e muito doce chamado caragatá, e entre suas folhas, que são largas, e rijas, se acha todo o verão água frigidíssima, que é o remédio dos caminhantes, onde não há fontes. Há muitas castas de palmeiras, de que se comem os palmitos e o fruto, que são uns cachos de cocos, e se faz deles azeite para comer, e para a candeia, e das palmas se cobrem as casas. Nem menos são as madeiras do Brasil formosas que fortes, porque as há de todas as cores, brancas, negras, vermelhas, amarelas, roxas, rosadas e jaspeadas, porém tirado o pau vermelho, a que chamam Brasil, e o amarelo chamado tataisba, e o rosado arariba, os mais não dão tinta de suas cores, e, contudo, são estimados por sua formosura para fazer leitos, cadeiras, escritórios e bufetes, como também se estimam outros, porque estilam de si óleo odorífero, e medicinal, quais são umas árvores muito grossas, altas e direitas chamadas copaíbas, que golpeadas no tempo do estio com um machado, ou furadas com uma verruma, ao pé estilam do âmago um precioso óleo, com que se curam todas as enfermidades de humor frio, e se mitigam as dores que delas procedem, e saram quaisquer chagas, principalmente de feridas frescas, posto com o sangue, de tal modo, que nem fica delas sinal algum. Depois que saram, e a certas vezes estar este licor tão de vez, e desejoso de sair, que em tirando a verruma, corre em tanta quantidade como se tiraram o torno a uma pipa de azeite, porém, nem em todas se acha isto, senão nas que os índios chamam fêmeas, e está é a diferença que tem dos machos, sendo em tudo mais semelhante, nem só tem estas árvores virtude no óleo, mas também na casca, e assim se acham ordinariamente roçadas dos animais, que as vão buscar para remédio de suas enfermidades. Outras árvores há chamadas coboreibas, que dão um suavíssimo bálsamo com que se fazem as mesmas curas, e o sumo pontífice tem declarado, por matéria legítima da santa unção, e crisma, e como tal se mistura e sagra com os santos óleos onde falta o da Pérsia. Este se tira também dando golpes na árvore, e metendo neles um pouco de algodão em que se colhe, e espremido metem em uns coquinhos para o guardarem e venderem.
Outras árvores se estimam ainda que agrestes, por seus saborosos frutos, que são inumeráveis, as que frutificam pelos campos e matos, e assim não poderei contar senão algumas principais, tais são as sazapocaias de que fazem os eixos para as moendas dos engenhos, por serem rigíssimas, direitas e tão grossas como tonéis, cujos frutos são os vasos tapados, cheios de saborosas amêndoas, os quais depois que estão de vez se destapam, e comidas as amêndoas servem as cascas de grãos para pisar adubos. Ou o que querem? Maçarandubas, que é a madeira mais ordinária de que fazem as través e todo o madeiramento das casas, por ser quase incorruptível, seu fruto é como cerejas, maior e mais doce, mais lança de si leite, como os figos mal maduros. Genipapos, de que fazem os remos para os barcos como na Espanha os fazem de faia, tem um fruto redondo tão grande como laranjas, o qual quando é verde, espremido dá o sumo tão claro como a água do pote, porém quem se lava com ele fica negro como carvão, nem se lhe tira a tinta em poucos dias. Desta se pintam, e tingem os índios em suas festas, e saem tão contentes nus, como se saíssem com uma rica libré, e este fruto se come depois de maduro, sem botar dele nada fora. Gitis, sic, é fruto de outras, o qual posto que feio à vista, e por isto lhe chamam coroi, que quer dizer nodoso, e sarabulhento, contudo é de tanto sabor e cheiro, que não parece simples, senão composto de açúcar, ovos e almíscar. Os cajueiros dão a fruta chamada cajus, que são como verdeais, mas de mais sumo, os quais se colhem no mês de dezembro em muita quantidade, e os estimam tanto, que aquele mês não querem outro mantimento, bebida ou regalo, porque eles lhes servem de fruta, o sumo de vinho, e de pão lhes servem umas castanhas, que vêm pegadas a esta fruta, que também as mulheres brancas prezam muito, e secas as guardam todo o ano em casa para fazerem maçapães e outros doces, como de amêndoas, e da goma como a Arábia. A figura desta árvore e do seu fruto é a seguinte. O mesmo tem outra planta que produz os ananáses, fruta que em formosura, cheiro e sabor excede todas as do mundo, alguma taxa lhe põem os que têm chagas e feridas abertas, porque lhes assanha muito se a comem, trazendo ali todos os ruins humores, que acha no corpo, porém isto antes argue a sua bondade, que é não sofrer consigo ruins humores, e purgá-los, pelas vias, que acha abertas, como experimentam os enfermos de pedra, que lhe desfazem areias, e espelhe com a urina, e até a ferrugem da faca, com que se apara, a limpa, a figura da planta e fruto é o seguinte. Cultivam-se palmares de cocos grandes, e colhem-se muitos, principalmente à vista do mar, mas só os comem, e lhes bebem a água, que tem dentro seus mais proveitos, que tiram na Índia, onde diz o padre Frei Gaspar no seu itinerário a folhas 14, que das palmeiras se arma uma nau à vela, e se carrega de todo o mantimento necessário sem levar sobre si mais, que a si mesma. Fazem-se favais de favas e feijões de muitas castas, e as favas secas são melhores que as de Portugal, porque não criam bicho, nem têm a casca tão dura como as de lá, e as verdes não são piores. A sua rama é a modo de vimes, e se tem por onde trepar faz grande ramada. Maracujás é outra planta que trepa pelos matos, e também a cultivam e põem enlatadas nos pátios e quintais, dão um fruto de 4 ou 5 sortes, uns maiores, outros menores, uns amarelos, outros roxos, todos muito cheirosos e gostosos, e o que mais se pode notar é a flor porque além de ser formosa e de várias cores, é misteriosa, começa no mais alto em 3 folhinhas, que se rematam em um globo, que representa as 3 divinas pessoas em uma divindade ou como outros querem os 3 cravos com que Cristo foi encravado, e logo tem abaixo do globo, que é o fruto, outras 5 folhas, que se rematam em uma roxa coroa, representando as 5 chagas e coroa de espinhos de Cristo nosso Redentor. Das árvores e plantas frutíferas, que se cultivam em Portugal, se dão no Brasil as de espinho com tanto viço e fertilidade, que todo o ano há laranjas, limões, cidras e limas doces em muita abundância. Há também romãs, marmelos, figos e uvas de parreira, que se vindimam 2 vezes no ano, e na mesma parreira se querem tem juntamente uvas em flor, outras em agraço, outras maduras, se as podam a pedaços em tempos diversos.
Há muitas melancias e abóboras de quaresma, e de conserva muitos melões todo o verão tão bons, como os bons de Abrantes, e com esta vantagem que lá entre cento se não acham dois bons, e cá entre cento se não acham dois ruins. Finalmente se dá no Brasil toda a hortaliça de Portugal, hortelã, endros, coentro, segurelha, alfaces, selgas, borragens, nabos e couves, e estas só uma vez se plantam de couvinha, mas depois dos olhos, que nascem ao pé, se faz a planta há muitos anos, e em poucos dias crescem e se fazem grandes couves, além destas há outras couves da mesma terra, chamadas taiobas, das quais comem também as raízes cozidas, que são como batatas pequenas.